Este é Portugal, e o mapa a seguir destaca onde a maioria da população reside em Portugal. Cerca de 70% do território abriga uma população relativamente pequena, quando comparado com alguns estados brasileiros como Santa Catarina e Pernambuco. Portugal é uma nação de área modesta. No entanto, o clima de Portugal é mediterrâneo, com verões secos e quentes e invernos chuvosos, semelhante aos dos seus vizinhos europeus, como a Espanha, a França e a Itália. Apesar das semelhanças climáticas, Portugal é um dos países com menor densidade populacional entre as nações de clima mediterrâneo. Possui 4 vezes menos habitantes que Marrocos, quase 6 vezes menos que a Itália e quase 5 vezes menos que a Espanha. Essa característica é notável, já que muitas regiões com climas semelhantes tendem a ser mais densamente povoadas. Portugal pode ser dividido em duas principais zonas climáticas: o Mediterrâneo de verão ao sul, o CSA, e o Mediterrâneo de verão fresco ao norte, o CSB. Surpreendentemente, a maior parte da população reside na região de clima frio, deixando a região mais quente relativamente desabitada. Isso é um fenômeno incomum, já que muitos países europeus tendem a concentrar a sua população nas regiões mais quentes. Lisboa, a capital de Portugal desde 1255, e é o distrito mais populoso do país, situada nas margens do rio Tejo e cercado por uma paisagem natural espetacular. Cerca de 1/5 da população portuguesa vive na capital. Além disso, outros distritos como Porto, Setúbal, Braga e Aveiro também possuem populações significativas, contribuindo para que os 5 maiores distritos abriguem quase metade da população total. Certamente, é interessante notar que a região sul possui um clima mais quente e agradável. Também abriga uma parte considerável da população, principalmente no distrito de Faro, que inclui cidades importantes como Portimão e Faro. Curiosamente, a região sul também abriga 2 dos distritos menos povoados do país, Porto Alegre e Beja, caracterizados por baixa densidade demográfica. A geografia de Portugal desempenha um papel importante nessa distribuição populacional. A presença de altas cordilheiras cantábricas ao norte, historicamente dificultou o estabelecimento de cidades no interior do país. As regiões montanhosas tornavam a locomoção difícil, assim como o fornecimento de alimentos e água. Isso levou a população a se concentrar nas áreas mais acessíveis, principalmente ao longo da costa. A história também desempenhou um papel na distribuição populacional. Durante a invasão muçulmana da Península Ibérica, em 711, a maior parte da região sul saiu sob o domínio muçulmano. Eventualmente, Portugal emergiu como um reino independente em 1139, após o século de guerra e reconquista cristã. Durante esse período, a população do sul diminuiu devido aos contrastes de batalhas e conflitos. Além disso, a geografia influencia o clima e a vegetação de Portugal. A costa norte, com a sua maior quantidade de precipitação, possui um clima mais adequado para a agricultura e habitação humana, enquanto o sul do país é mais seco. Portugal está localizado ao norte dos trópicos, resultando em um clima mais seco semelhante a de outros países europeus, como a Espanha e a Itália. E no século XX, durante o governo de Salazar, Portugal passou por um período ditatorial, que se concentrou nas regiões costeiras, onde a maior parte da população já vivia. Esse governo centralizado procurou controlar a população e a concentração em áreas específicas facilitou esse controle. Após o regime de Salazar, as maiores cidades de Portugal, como Porto e Lisboa, continuaram a atrair mais população. Ou seja, pessoal, a distribuição populacional desigual em Portugal é influenciada por fatores geográficos, históricos e climáticos. Isso resulta em uma grande parte do território português sendo pouco habitado, apesar de seu clima mediterrâneo e atraente costa. Se chegou até aqui, não se esqueça de compartilhar, se inscrever e ativar o sininho das notificações para o YouTube te notificar sempre que sai um vídeo novo no canal. Pessoal, tamo junto, até a próxima semana com um vídeo novo.